Olá pessoal do nono ano, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de história de hoje, né? Hoje, dia 22 de 2 de 2022. Nossa aula será no livro didático, nas páginas 42 e 43. E em seguida responder as aulas da apostila. Responder as atividades da apostila, né? Eu vou explicar hoje para vocês, tanto a aula de hoje, quanto a aula referente ao dia 25, porque dia 25 vocês já vão ter entregado a apostila, que é para vocês entregar no dia 24, né? Então, para não atrasar o desempenho das atividades de vocês aí, eu vou estar explicando as duas aulas hoje, tá? Vou explicar tudo junto, aí depois vocês pegam e respondem as atividades aqui na apostila. Então, eu vou entrar lá no livro didático agora, e a gente vai da página 42 até a página 45, ok? Da 42 a 45. Deixa eu entrar aqui, nosso livro didático de história, né? Página 42. A grande imigração, né? No início da República, ocorreu no Brasil a chamada Grande Imigração. Nesse período, muitos estrangeiros deixaram seus países de origem, né, e vieram estabelecer-se no Brasil. Desde a época da proibição do tráfico de escravos africanos, em 1850, diversos grupos da elite brasileira compartilhavam a ideia de que era necessário trazer imigrantes para o Brasil, a fim de substituir a mão de obra escravizada. Antes, os escravos faziam mão de obra. Com a abolição da escravatura, né, com o fim da escravidão, ficou sem ter mão de obra, então precisava de pessoas para trabalhar. Então, uma ideia seria trazer pessoas do exterior, a imigração. O governo, então, republicano, deu grande incentivo para a imigração para o Brasil, investindo no subsídio da viagem das famílias e dos imigrantes. O que era subsídio? Tá aqui, ó. Uma ajuda em dinheiro fornecida pelo Estado. Então, o Estado fornecia uma ajuda em dinheiro para as famílias, para que eles pudessem sair da Europa e vir morar no Brasil, né? Os principais grupos que vieram para o Brasil nesse período foram os de origem italiana, portuguesa, espanhola, alemã, japonesa, libanesa e síria. Esses grupos de imigrantes tinham cada um sua casa própria. Não, esses grupos de imigrantes tinham cada um sua própria cultura. E ao se integrar à sociedade brasileira, deram uma grande contribuição para a diversidade cultural presente no nosso país hoje. Porque no início, né, da República, lá quando estava se formando o nosso país, veio gente de todos os países para cá, né? Principalmente portugueses, africanos, já tinha os índios. Aí agora a gente viu aqui que veio os espanhóis, alemães, japoneses, libaneses e sírios. Então, juntando esse tanto de pessoas, né, se relacionaram entre si, deram origem a outras pessoas. Então, formou-se o povo brasileiro através dessas nações. Então, por isso temos uma grande diversidade cultural aqui. Só para comentar com vocês aqui, essas pessoas que vieram da Europa, elas iam para o Brasil acreditando que ia melhorar de vida aqui. Por quê? Olha, vou ler essa partezinha aqui para vocês, ó. A maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil no início da República era de origem europeia. Nessa época estava ocorrendo um aumento populacional em toda a Europa. Então, um aumento da população na Europa. Muita gente. E muitos trabalhadores do campo estavam sem trabalho e foram para as cidades, onde também não havia emprego para todos nas fábricas, na prestação de serviços. Então eles ficavam desempregados, passando necessidade lá. Além disso, em muitas regiões da Europa, a população sofria com os malefícios provocados por guerras. Então, além disso, né, tinha muitas guerras na Europa naquela época, então essas pessoas estavam sofrendo, além de não ter emprego, ainda sofria com os malefícios da guerra.
Além disso, da guerra, sim. Para os europeus pobres, o Brasil era visto como um país onde era possível conseguir trabalho e melhorar de vida. Viu que eu falei aqui que eles acreditavam que poderia mudar de vida no Brasil? Só que eles estavam muito enganados porque eles achavam que ia ser livre, que ia ter liberdade, mas na verdade eles foram controlados e não tiveram nenhuma liberdade e nem foi possível mudar de vida, né? Imigrantes no campo. Muitos imigrantes que vieram para o Brasil durante a Primeira República foram trabalhar nos cafezais. O tipo de contrato estabelecido entre os imigrantes e os grandes proprietários era o colonato. De acordo com esse tipo de contrato, todos os integrantes da família, incluindo homens, mulheres e crianças, deveriam trabalhar na lavoura de café. Em troca, cada família recebia uma parte do café colhido e uma pequena remuneração. Já viu aí que até as crianças tinham que trabalhar, né? Não tinha conversa. Os imigrantes moravam em pequenas casas localizadas nas sedes das fazendas. De acordo com o colonato, eles podiam utilizar pequenos lotes de terras onde cultivavam cereais e legumes para a subsistência, né? Para eles sobreviverem, vendendo o excedente de sua produção. O que sobrava da alimentação deles eles vendiam. Geralmente, os imigrantes eram proibidos de sair das fazendas em que trabalhavam, sem autorização do proprietário. A situação de submissão se agravava ainda mais, pois os contratos estabelecidos por esses proprietários previam a quitação das dívidas da migração, obrigando-os a permanecer nas fazendas. Lembra aqui do subsídio, da ajuda em dinheiro que eles davam para essas pessoas virem para o Brasil? Agora que eles estavam cobrando de volta. Eles não podiam sair da fazenda sem ter quitado essas dívidas da migração. Então eles tinham que permanecer lá. Eles não tinham condições para quitar, eles tinham que ficar lá. Além disso, frequentemente eram vítimas de maus tratos e acabavam fugindo para outras fazendas ou para cidades em busca de melhores condições de vida. Então, além disso, eles sofriam maus tratos. Então, foi uma época bem difícil para essas pessoas, né? Não tinha lei para proteger, não tinha nada. Seguindo, imigrante nas cidades. No século XX já aumentaram as oportunidades de emprego nas cidades brasileiras. Isso ocorreu por causa do crescimento no número de indústrias nas cidades, que precisavam contratar cada vez mais operários. Além disso, com as reformas urbanas e a modernização de muitas cidades, uma massa de trabalhadores foi contratada para trabalhar nas obras públicas e na construção civil. Essas novas oportunidades atraíam muitos imigrantes para as cidades. Nas indústrias, a maioria dos operários eram de imigrantes. Uma grande parte do operariado era composta de mulheres e crianças que ganhavam um salário inferior ao que se pagava aos homens. Os operários trabalhavam de 10 a 14 horas por dia, geralmente em locais insalubres. Locais insalubres quer dizer locais onde eles corriam risco de vida, corriam risco de pegar doença. Então, você percebe que as crianças e as mulheres trabalhavam e recebiam um salário inferior. Já percebe a desigualdade? E trabalhavam de 10 a 14 horas por dia. Eles não tinham nem tempo para descansar, eram explorados mesmo. Além dessas indústrias, né, os imigrantes passaram a trabalhar no comércio, que crescia bastante nas cidades, principalmente naquelas onde os portos e as ferrovias estavam sendo modernizados, porque havia maior circulação de pessoas, né? Muitos imigrantes se tornaram vendedores ambulantes de produtos como vassouras, tecidos, panelas e alimentos. Com o tempo, alguns conseguiram economizar capital suficiente para se tornar proprietários de seus próprios negócios.